Hoje, 7 de março de 2024, vamos caminhar no encontro de número 163. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos e caminharmos nas pautas do Evangelho, a modo de conhecermos um pouco mais, para acrescentarmos ao nosso aprimoramento, aquele aprimoramento que se faz necessário para um bom caminho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que vão nos assistir, que nos amparam, que ajudam no entendimento, muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O que vamos falar sobre o Evangelho? Que capítulo vamos ver no Evangelho? Alguém é capaz de dizer? Que capítulo? Mas antes, vamos conhecer alguma coisa. Aqui está. Atenção. Vamos avivar na memória um importante capítulo, como todos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo traz marcas profundas, as quais precisamos estabelecer como alicerce dos caminhos que necessitamos construir. O caminho que necessitamos construir na nossa mediunidade, principalmente. É um capítulo que as pessoas passam, mas sem maior aprofundamento, sem maiores detalhes. Por isso, é importante, em determinados momentos do nosso aprendizado, recapitular, rememorar, recortar determinados capítulos para mais extrairmos do que ali está contido. Porque o que está contido nesse capítulo é de primordial importância para a nossa evolução. Eu não tenho a menor dúvida. E principalmente para o trabalho da mediunidade. Façamos desta recordação princípio básico para nossas diretrizes mediúnicas. Deus nos abençoe. Vamos ver agora qual o capítulo. Não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo do Evangelho. Vejam como trabalha a mediunidade. Eu ainda há pouco conversava com a Valéria a respeito disso. Há algum tempo atrás, não me recordo que tempo, ela me falou, todo mundo ouviu que estava aqui, que não tinha coisa que ela não estava entendendo bem desse capítulo, enfim, não estava. Tudo bem. Eu anotei lá, como nós fazemos um trabalho de repente esclarecermos determinadas dúvidas, né, que tenhamos e trazermos na tela o desenvolvimento a respeito dessa dúvida para o esclarecimento nosso. Eu anotei lá, não vim destruir a lei que eu cheguei. E depois estávamos fazendo o trabalho da mediunidade, como vimos, né, na vez passada. E então, eu estou lá fazendo as minhas pautas, procurando estudar isso, aquilo, verificando uma coisa ou outra, e de repente alguma coisa me chega. Eu vou traduzir nas minhas palavras, não é? A necessidade realmente de estudarmos esse capítulo e aprofundarmos, porque, como eu falei, a importância que ele tem para o trabalho da mediunidade. E eu aí fiquei me lembrando do capítulo, peguei até o Evangelho, aquela altura, folheei para ver uma coisa ou outra. Digo,
E então, aqui está. Vamos trabalhar esse capítulo, pensando no desenvolvimento da nossa mediunidade, em especial. Porque mediunidade é uma coisa muito frágil. É muito frágil. E, por outro lado, ela pode tender para determinados caminhos corrompidos ou seguir o caminho reto. Uma coisa primordial, que muitas vezes as pessoas não percebem: eu posso frequentar a casa espírita, eu posso assistir às reuniões da casa espírita, eu posso trabalhar na casa espírita, mas se eu tenho fugas no caminho das complicações, dos conflitos, eu maltrato a minha mediunidade e eu fico com acesso a caminhos inferiores. Não tenho a menor dúvida. Ah, mas eu trabalho na casa espírita, não importa. Mas como é o teu comportamento? O que você apoia? O que você lida? Com o que você lida? O que você está verificando nessa situação? O caminho melhor ou o caminho pior? Tudo isso é muito importante. E muitas das vezes, a pessoa que assim trabalha a mediunidade, ela pensa que está assistida pelos bons amigos, e quando não, está. Porque os espíritos inferiores, eles atuam de maneira tão sutil que você pensa até que é um guia espiritual, e não é. Ele está te envolvendo naquele magnetismo para poder te levar ao caminho que ele deseja. E você continua travessa, fazendo e tendo especulações indevidas para um trabalho mediúnico correto. O trabalho mediúnico correto e mediunidade é só bem. Se você foge a essa risca, com detalhes inferiores, você maltrata a tua mediunidade. O problema é muito sério. E nós vamos ver isso aqui. Vamos lá, vamos começar. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Observem o que diz o Evangelho, o que diz Jesus. Ele não veio destruir a lei, mas cumpri-los. Então, quando nós desrespeitamos as leis que existem, sejam elas quais forem, não importa. Não, mas essa lei está errada, ela não está bem, não vou fazer isso. Você está descumprindo a lei. E ele não veio descumprir a lei. E era Jesus. Ah, mas eu não posso fazer isso porque é lei. Isso você não pode fazer, então não faça. Porque se a lei existe, é porque Deus permitiu. Porque as coisas só acontecem quando Deus permite. Se Deus não permitir, não acontece. Por isso que não cai um fio de cabelo e ele não saiba. E nós vimos aqui na vez passada que nós estamos mergulhados na mente de Deus. Como é que você sai da mente de Deus? Você está mergulhado nela. É como se estivesse no oceano. Ele sabe tudo o que estás fazendo. Não importa, você não engana. Você engana a si próprio. Quando nós tentamos enganar, estamos enganando a nós mesmos. O problema é muito sério. É por isso que ele disse, né? Dai a César o que ele disser e a Deus o que ele fez. E o que existe no planeta Terra, seja o que for, seja a lei mais esdrúxula que você possa achar, ela só acontece porque Deus permitiu. Então, se Deus permitiu, cumpra. Esse é um grande detalhe, é uma grande importância isso. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Iota é uma letra grega, né? Então veja, enquanto nós vamos trazer isso
para cada um de nós, para a nossa individualidade. Enquanto nós não estivermos dentro desse contexto, vamos ter problemas. Não há como fugir disto. Ah, mas é muito difícil. É difícil, mas temos que nos esforçar. Não tem como fugir. Você quer ter uma mediunidade satisfatória, retilínea, sempre estando em volta pelos amigos espirituais? Tem que seguir isso aí. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ah, você está no trânsito e de repente você desrespeita um sinal, né? Ou desrespeita aquele que está do teu lado, dirigindo também, caminhando daqui e dali, você está fora da lei. Porque respeito é para ser cumprido. Parar diante do sinal é para ser obedecido. Ah, mas não vinha ninguém, eu passei. Não, você tem que parar, o sinal está fechado. Evidentemente, você vai medir consequências de acordo com o tempo que estamos vivendo, não é? E o horário. Você está à noite, está ficando, o sinal está fechado, não vem nada, vai embora. Porque a prudência também é qualidade. Então você tem que medir. A medição quem faz é você. E para fazer uma medição correta, você tem que estar num caminho melhor mentalmente. Faço-me entender? Você tem que estar respeitando. Mas se você vem, por exemplo, se você vem de um lugar onde é cheio de conflitos, cheio de problemas, não é? E de repente acontece alguma coisa e você vai tentar resolver, você vai resolver pelo caminho pior. Porque você está magnetizado por aqueles conflitos, aquelas coisas esdrúxulas que você mesmo não está fazendo. O problema é sério. Então o teu raciocínio não vai ser da melhor qualidade. Vamos em frente. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Mas por que essa lei disciplinar foi estabelecida por Moisés? Com autorização de quem? Quem autorizou? Deus. Jesus. Jesus mandou Moisés. Moisés era um enviado, mestre. E ele estabeleceu essa lei. Disciplinar porque aquela altura precisava. E era para seguir. Ah, mas essa lei é muito... Mas era necessária naquele momento. Para disciplinar os espíritos que ali estavam encarnados. Uma é invariável. A outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. É o que acontece hoje em dia com as leis que nós temos. As leis que nós temos trazem as mesmas conjecturas, adaptadas ao caráter do povo que aqui está. É justamente uma lei disciplinar. As leis que os homens estão fazendo são leis disciplinares. Ah, mas não, isso está muito ruim, está errado. Mas tem que seguir. Se você não seguir, você é que está errado. E o que aconteceu porque Deus permitiu. A outra, apropriada aos costumes, é o caráter do povo. Se modifica com o tempo. E é o que aconteceu. Né? Hoje nós não temos dente por dente, olho por olho, mas naquela altura tinha. Porque era necessário. Eles estão querendo aprovar a lei do aborto. E aí? Ah, pois é. A gente segue essa lei? Querida, o planeta Terra ainda predomina o mal. Esse é o grande detalhe. Você não vai votar favorável. Mas tem muitos que vão votar. Como tem muitos que estão votando favorável a uma série de coisas esdrúxulas aí. Isso acontece. Como acontecia naquela época de Moisés também. Burlando as leis. Burlando o que é de melhor. Evidentemente, já aprovaram lá acho que foi na Inglaterra. Sim, Aprovou na Constituição. Vai para a Constituição. Mas é o caráter do povo. O problema deles. Vão ter problemas. Vão ter problemas. Em Portugal também. Em Portugal também? Aprovou? Então, essas coisas vão acontecer enquanto estivermos num mundo de provas e expiações. E se modifica com o tempo. As leis se modificam. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E aí,
todos nós já conhecemos, mas eu trouxe aqui. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis e nem lhes prestareis culto soberano. Isso aí, naquela época, era uma de Deus, né? Tinha Deus para tudo quando era falado. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Não é só sábado, como todos os dias. Todos os dias. Mas, porque naquela época eles consideravam o sábado um dia sagrado. A gente tem que trazer para hoje. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Quer dizer, a gente observa que nessa condição aqui, a coisa ainda está bem séria por aqui, né? Bem séria, né? Porque o egoísmo, a ambição ainda anda bastante contundente, né? Enfim, essas são as... Como é que Moisés recebeu isso? Alguém sabe? Todos deveriam saber. Pela mediunidade. Oi? É, Pela mediunidade. Mas como? Que tipo de mediunidade? De inspiração. Que tipo de mediunidade? Bom dia. Que tipo de mediunidade? Psicográfico. Oi? Passa por aqui. Psicográfico, né? Não. Sentar aqui pertinho da parede. Eu estava me faltando o nome aqui agora, mas eu não consigo recordar. Ei, tio. Foi feito isso, mas ele... Pneumatógrafo, né? Pneumatógrafo. Pneumatografia. Foi uma mediunidade que foi escrita direta, uma escrita direta. Foi escrita direta. Não ele. Não ele. Escrita direta. Aproveitando, evidentemente, a mediunidade de Moisés. Mas foi uma escrita direta. Né? É pneumatógrafo que se fala? É isso? Pneumatografia. Pneumatografia. Foi isso aí. Escrita direta dos espíritos. Espírito, perfeitamente. Foi assim. E Moisés escreveu essas leis. Quer dizer, então, deixa eu entender, ele tinha fluido próprio para que esse processo acontecesse, essa comunicação. Porque eu não sei se é porque parece que ele não podia psicografar, porque ele havia matado alguém na época dele, alguma coisa nesse sentido. Observem que essa lei, ela vem bem condicionada no seu contexto para aquela época. Né? Mas, evidentemente, a gente, em olhando item por item, adaptamos ao nosso momento, adaptamos à nossa realidade. Não é? E tem coisas ali que são diretas, não roubareis, roubar, não. Tem coisas que são diretas, você não precisa nem fazer nenhuma. Ali está encaixada até a inveja. Você sabe o que eu pensei ali no sábado? Lembrar de santificar o dia do sábado, porque ele é o último dia da semana, então você está santificando o resto do dia da semana todo. Eu pensei nesse jeito. É isso. Sim, porque a semana começa no domingo. No domingo. Sábado é o dia anterior, é o último da semana. Se você santifica o sábado, automaticamente você arrasta a condição fluídica para o resto da semana que vai começar. E também eu achei interessante porque o sábado ele tinha que disciplinar o povo, né? Então a pessoa trabalha para morrer, esgotada. Aí tem que ter descanso. E acho interessante que uma
sábado é o dia que eles teriam que procurar um pedaço de pão duro em todos os lugares da casa. Quer dizer, fazer a faxina do lar. O pessoal já não entendia bem de higiene, né? Mas então já era uma grande coisa, provocavam fazer a limpeza. E para fazer a limpeza, todo mundo tinha que ficar junto, né? Ajudando uns aos outros. Como quem diz, você trabalhou a semana toda, fez, agora no sábado você descansa e vai pensar em Deus. Aí no domingo vai para glorificar Deus, mas já fez a limpeza da casa, já fez. Tá certo. Perfeito. Vamos em frente. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Olha, caráter divino. Todas as outras leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que não incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. A gente pode dizer que nessa época o povo era primitivo? Seria um povo Mas estava mais ou menos nessa faixa, saindo do primitivismo, né? Espíritos que ainda estavam muito rudimentares, né? Sem maior conhecimento. A ignorância ainda pautava de forma bem acentuada, não tanto quanto hoje. A ignorância ainda persiste em todos nós, não é? Mas naquela época ela era desse tamanho. Hoje está um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Quer dizer, mas veja, era tudo com o intuito de manter a disciplina, inclusive acreditar. Só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes. Quer dizer, Moisés tinha que empregar realmente agressividade para que eles pudessem entender e se comprometer em seguir aqueles caminhos. Não era de uma outra forma, de uma outra maneira. 2024 é o que acontece ainda hoje com determinadas leis que a gente acha absurda, mas tem aqueles que só daquela maneira entendem ainda. É impressionante isto. Quer dizer, avançamos bastante, tanto é que a Terra está trocando de ciclo, né? Vamos passar para a regeneração, estamos numa transição planetária, mas aqueles que não entrarem, não se encaixarem dentro de determinado contexto que a regeneração, que o ciclo de regeneração solicita, evidentemente não continuarão no planeta Terra. Vão para um outro planeta semelhante à Terra ou inferior à Terra nesse exato momento. Não tem como ser de outra maneira. Muitos ainda acham, não, mas não é bem assim. Bom, se não é bem assim, continue pensando, você vai ver que é assim. Não tem como fugir. É só a gente ler
as histórias, é só a gente ler história com H, né? Nos livros que nos chegam, é só a gente verificar. Como aí os livros mostram como as coisas se dão. Quem leu a coleção de André Luiz sabe muito bem disso, não tem a menor dúvida, né? Os livros de Camille Flammarion, filósofo da melhor qualidade, ele sabe disso, não tem como. Então, aí o que eu estou pensando agora, né? Então o povo, a sociedade, de uma forma geral, ele quer sempre o bezerro de ouro, ele quer sempre alguém que nos ajude a conduzir, que é alguém que conduza, que mostre o caminho. Eles ainda não conseguem entender que nós temos a responsabilidade de nos conduzirmos da melhor maneira. Eu vejo desse jeito. O bezerro de ouro que eu estou dizendo é a questão do mito ou de uma entidade suprema para conduzir o povo. E não, eu tenho essa liderança, mas eu tenho responsabilidade. A responsabilidade é minha de procurar me conduzir da melhor maneira. Pois é, mas o nível espiritual que nós nos encontramos, ainda temos essa necessidade. Porque não há uma uniformidade no caminho de Deus. Não há uma uniformidade. Se cumpríssemos de alguma forma, iria ser bem melhor se cumpríssemos de alguma forma o estabelecido no nosso planejamento reencarnatório. Então, se seguíssemos realmente o nosso planejamento reencarnatório, né, as nossas tarefas e compromissos assumidos a partir do fato do Espírito, porque quando fazemos o fato do Espírito, quando esse procedimento acontece, né, há uma concordância nossa para com as apresentações que nos fazem o amigo espiritual. Né? Não fazemos nada obrigado. O processo, o planejamento reencarnatório, todo ele foi de acordo com as nossas necessidades e com a nossa concordância. Só que quando nós vemos para hospedamos nesse corpo, aí começamos a fazer as besteiras, né? Os deslizes pela influência da matéria, pelas ilusões que nos envolvem. Esse é o grande detalhe. E é isso que nós precisamos aprender a vencer. Por isso, a dificuldade que encontramos, né, de agirmos como espíritos que somos, embora encarnados. Eis a dificuldade. E sabemos perfeitamente que o Mestre, quando falou aquilo tudo, ele falou para o Espírito, não para o homem. Ele se dirigia ao Espírito, não para o homem. Porque se o Espírito age convenientemente, o homem vai agir bem, sem problema algum. Porque é a ferramenta de trabalho do Espírito, então não tem como. Se o Espírito vai agir bem, o homem vai agir satisfatoriamente, sem problema algum. Vai manusear bem sua ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Então vejam. E ainda hoje, há de se falar em Deus de maneira bem convincente, de maneira bem contundente, para que muitos consigam sentir que tem que obedecer a lei. Por isso a gente ainda vê uma série de estudos que andam por aí, uma série de incoerência. Você entra na casa espírita, fala em Deus. Quando você vai lá fora, você fala do outro, você condena aquele para apoiar aquele outro. Olha aí, olha o problema aí. Deus não falou isso, que você tem que condenar um para apoiar o outro. Não é por aí. Coluna no meio, como nos fala a psicologia. Em cima do muro? Oi? Em cima do muro? Não é em cima do muro. Não é em cima do muro. Uma prece não está em cima do muro. Desejar bem ao criminoso e desejar bem àquele que é bom, não é ficar em cima do muro. Tanto é que o Evangelho manda que apoiemos o próprio criminoso. Não é apoiar o que ele está fazendo, mas é tratá-lo como irmão. Aí é que é o grande detalhe. Aí é que está a grande dificuldade. Né? O espírito que fica em cima do muro, ele não sabe nem aonde se encontra.
ele consegue. Ali está uma criminosa. Matou pai, irmão, matou a família inteira. Aqui está uma senhora que faz o bem todo dia. Não é bem verdade, mas acho que eu tenho que tratar esta e aquela da mesma forma, da mesma maneira. Não tenho que discriminar. Ah, ela é uma assassina, então eu vou fazer melhor para cá. Não. É para as duas. Espírito que está encarnado tanto quanto eu e que também tem umas elas, também tenho erros, também ainda estou cheio de ignorância. Então eu não tenho o direito de achar que aquela é melhor do que aquela. Aí a gente... Não me cabe esse direito. Alex, fecha a janela aí. É melhor. Já tem barulho. Aí, parece, é o que eu digo. Você, quando lê a obra de Dona Ivone, você vê isso. Ela atende aquele que está passando pela dificuldade, mas tem misericórdia, procura amparar, orientar aquele que está fazendo mal também, os sofredores, os obsessores. Esse é um espírito que já vem preparado. Você não vai emitir ideias negativas, pensamentos ruins, porque eu não gosto daquele, eu não quero aquele para mim não presta. Você não pode ficar emitindo. Se você está emitindo correntes fluídicas negativas, você é a primeira a sofrer as consequências. E manda. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. E você vai atrair parceiros, não é? Você vai atrair parceiros que te vão prejudicar até em coisas melhores que você deseja fazer ou que você esteja fazendo, mas você não tem um aproveitamento total. Eu não me recordo de quando você tem muita raiva do outro, né? Você discrimina, briga, quer rechaçar aquela criatura, você está se mandando aquilo que você tem de negativo contra ele, uma imantação. É como se fosse um imã mesmo, que se atrai. E por onde você anda, você carrega essa imantação. E se o outro chegar para você e falar, olha, mas olha aqui, isso aqui é tão bom, isso aqui é Deus, isso aqui é Cristo, você só vai ouvir, mas não interioriza. Porque essa imantação, ela cria barreira, é uma repulsa. O problema é muito sério, mas as pessoas não percebem isso. Você percebe, Graça? Sim. Então, ótimo. Sim, porque eu vivo isso também em família. Cristo é no capítulo. Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de Deus. Isto é, a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É só aquela que nós vimos aqui. Eu bem proceder, né? Todas as leis que regem o mundo são leis de Deus. Independente de você gostar ou não gostar, você achar que está errado ou que está certo, independente disso, é uma lei de Deus, porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, você tem que cumprir. Nós não temos o direito de achar que é errado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas ninguém acha. Fonte da sabedoria, né? Mas ninguém acha que é por lá. Pois é, mas eu acho que é uma ignorância muito grande a pessoa que acha isso. Pois é. Porque quando a gente não entende, a gente se cala e deixa na misericórdia dele, e quando chegar o nosso tempo, a gente vai entender. Pois é. Né? Você lembra que nós vimos aqui da vez passada? O que nós vimos? Você está mergulhada aonde? Na vez passada. Você está mergulhada aonde? Aonde você está mergulhada? eu não vejo. Eu não vi. Ah, você não estava aqui, né? Pois é, você está mergulhada na mente de Deus. Sim. Então Deus sabe tudo o que você faz. Muito Você mais do que nós. matou a formiga, Deus está sabendo que você matou a formiga. Precisava matar a formiga? Agora não mata mais. Precisava matar a formiga? Agora eu mato. Precisava matar a
depende do que a formiga estava fazendo e onde ela estava, né? De repente a formiga estava num lugar impróprio, amiguinha, não é por aqui. Mas vamos em frente. Isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Observem esse detalhe. Adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Há quem ande. Veja bem o que vou falar agora. Há quem ande interpretando a doutrina espírita como se ela estivesse em 1857. Há quem ande interpretando a doutrina espírita como se ela estivesse em 1980. Há quem ande interpretando a doutrina espírita como se ela estivesse em 1990. E nós estamos em 2024. Adaptar ao grau de adiantamento dos homens. Jesus não veio destruir a lei. A doutrina espírita foi trazida por Jesus. Faço-me entender? A doutrina espírita foi trazida por Jesus. Então, ela precisa ser também adaptada à época em que estamos vivendo, ou trazidos seus textos e conduzidos de acordo com a época que estamos vivendo. Porque a mediunidade hoje é muito mais avançada. Naquela época tinha que bater a cadeira, bater a mesa. Não era assim que É funcionava? mais sutil, né, Separado? Ela agora é mais sutil. Perfeitamente. Não precisamos mais de fenomenologia. Para quê? Já sabemos disso. Precisa mais ficar recebendo espíritos, como eu via quando eu era criança, não é? Debatendo na mesa, fazendo um monte de estardalhaço. Não precisa disso. Você recebe a orientação espiritual, a manifestação espiritual, tranquilamente, sem qualquer movimento que possa causar qualquer escândalo, qualquer. Naturalmente, muito naturalmente. Eu conheço, a minha mãe funcionava desse jeito, por exemplo. Aprendi muito com a mamãe. Ela estava conversando comigo, por exemplo, e de repente eu verificava que ela já estava mediunizada. Já havia ali, não era mais simplesmente a conjectura dela, mas era o espírito que estava. E era uma coisa muito natural, como se fosse ela própria. Isso não precisa. Primeiro, que o espírito não veio no corpo e mexe com o teu corpo. Não acontece isso. Passa pela mente. A manifestação mediúnica passa pela mente. Mente, perispírito, corpo físico. O espírito não vem direto do corpo físico. Não é assim que funciona. E se passa pela mente, passa por você. Se passa pela mente, passa por você. Se a tua mente, você não está de acordo para recepcionar determinados espíritos, ele não se manifesta por você. Por isso que numa reunião mediúnica, como já dissemos aqui, né, o amigo espiritual, o dirigente espiritual, ele verifica qual o médium que vai manifestar aquele ou aquele outro espírito. Não é assim, não, pega esse espírito aqui, manifesta pela... Não é assim. O amigo espiritual sabe com a condição de cada médium e um determinado espírito vai se manifestar por esse, por aquele outro, é assim que funciona. E a gente tem que estar atento. Tem que ter uma educação mental, né? Oi? Tem que ter uma educação mental. Perfeitamente. Se você não tiver, a tua mente não tiver com determinados comportamentos, que é você mesmo, né? Você é espírito. Não tem condição fluídica para que aquele espírito se manifeste.
A condição é séria. Onde paramos? Vamos ver? É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Daí a doutrina espírita, daí o Evangelho, trazendo o melhor comportamento. A terceira revelação, e é na terceira revelação que vamos trocar discípulo no planeta. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu vou perguntar por baixo, tá? Esses abusos das práticas exteriores seria, no caso, antigamente, se oferecia uma ovelha, um carneiro, porque faziam sacrifícios. Então seria essas práticas exteriores. Ficar diante lá de uma estátua, ficar diante de uma estátua, né? Falando coisa, rezando, você não anda nisso? Sim. Para você acreditar em determinadas coisas, muita gente usa colar, quer dizer, é uma maneira da pessoa viver sugestionada, dela pensar naquilo. Você não precisa mais disso. Você não precisa ficar olhando a imagem de um espírito superior para poder elevar seu pensamento. Se você ainda pratica dessa forma, você está mal. A tua crença ainda não é convicta, porque você não precisa. Mas tem ainda quem precise. Tem ainda quem precise. Mas não precisa. O mundo avança. E no avançar, a gente tem que ir eliminando essas coisas. E procurando nos adaptar àquilo que somos. Espíritos. Por que você, espírito, precisa estar olhando alguma coisa material para sintonizar a outra? Você é espírito. E essas falsas interpretações seria a distorção daquilo que eu estou lendo, eu vou distorcer para aquilo que é conveniente para mim. Perfeitamente, mas isso ainda anda cheio, inclusive dentro da doutrina espírita. Palestrante destrói na banca, púlpito, né? Eu já vi isso. Como eu já contei isso aqui, quem estava dirigindo a mesa interrompeu o palestrante e ele teve que ficar calado. E quem estava dirigindo a mesa tomou a palavra e falou: que situação difícil, não? Eu já vi isso acontecer. Problema sério, não? Mas nem sempre acontece. Olha como é que eu pensei agora. Então Jesus veio, quando ele veio mostrar as leis de Deus, e que ele estava cumprindo as leis do Pai, que o caminho da humanidade para evoluir seria exatamente a mesma coisa, cumprir a lei divina, a lei natural, a lei de Deus. E nós temos que considerar. Ele veio educar as leis. Nós temos que considerar, dentro de tudo que já falamos aqui, que vocês acabam de dizer, que Jesus dissera: eu e o Pai somos um. Sim. Observe esse detalhe como é forte. Então, se Jesus disse isto, é como se Deus estivesse dizendo. Sim. Acabou. Ele falou que ele e o Pai é um. Acabou. Não tem mais o que duvidar. Os católicos consideram ele. Que essa lei é de Jesus? Jesus, Deus Filho. Essa lei é de Jesus? Não é a lei de Deus. Mas foi Jesus. Mas é a lei de Deus. Ele cumpriu. Eu e o Pai somos um. Sim. A coisa é muito séria, né? Não é muito séria. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical
do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão todas as leis e os profetas. E veja só a misericórdia de Deus, né? E ninguém consegue saber como Ele é. Mas olha o que Ele fez, a maravilha, né? Ele enviou o Filho dele, que tem as mesmas qualidades dele, para que nós pudéssemos conhecer, né? A imagem de Jesus. Ele enviou o Filho dele. Você é filho de quem? Deus, irmão de Jesus. E se Ele está em Jesus, né? Ele nos deu essa graça da gente conhecer Observe o detalhe. o Filho dele. Se tornou semelhante a nós, né? Maravilhoso. Observe o detalhe: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como funciona isso? Amar a Deus acima de todas as coisas. Botando amor em prática. Isso significa dizer que você tem que ter obediência a todas as leis e tudo respeitar. E amor, né? Porque tudo foi criado por Deus. Então você tem que respeitar tudo. Aí se eu digo para você, observe o que eu vou falar agora. Se eu digo para você que você tem que respeitar essa cadeira, você vai achar estranho, não? Não, é sério, porque ela está servindo para me Ótimo. sentar. Pois é, porque você tem que respeitá-la. E qual é o respeito? Como é que você vai respeitar uma cadeira? É não jogar ela em qualquer lugar, lidar com ela com cuidado, para não quebrar. Cuidar. Porque você tem que cuidar. Você tem que cuidar de tudo que está no mundo. Porque se está no mundo, é porque Deus permitiu. Sim. É difícil as pessoas crerem nisso, né? Eu digo, você tem que respeitar essa parede. Sim. Mas como é que eu vou respeitar a parede? Cuidando da parede. Exatamente. A pessoa vai achar estranho isso, né? Aí eu vou mais adiante. Eu digo para você que essa parede tem vida. Você vai acreditar nisso? Sim, acredito. Essa parede é constituída por átomos. E átomos têm vida. Vida daquela mais rudimentar, mas tem. Mas como tem vida? Isso foi criado por Deus. E tudo que Deus cria tem vida. Muita gente vai ficar alarmada com isso. Você não pode chegar numa multidão e falar isso, porque não, de repente te expulsam da multidão. Mas é uma realidade. Quer dizer, o que eu estou querendo demonstrar? A gente tem que pensar profundamente. E não só ao nível que nós achamos que nos encontramos. Eu quero avançar de nível. E tudo que Deus cria tem vida. Deus cria inutilidade? Não. Então pronto. Então tudo que é útil é porque tem vida. É igual o rio, né? Os riachos. Preservar os riachos, os rios, porque aquela água que está ali correndo, ela vai ter serventia. Olha só a graça. Então, por que não preservar, não é? Olha só a graça. E por que nós estamos falando isso? Porque tem isso, Quaresma, a ver com mediunidade. Você está ficando louco? Não. Eu estou querendo clarear mais ainda a minha mente. Sim. Porque quanto mais respeitador eu for com as coisas do mundo, com as coisas que estão à minha volta, maior será e melhor será a minha mediunidade. Ok? Porque está mais sintonizado com a divindade. Perfeitamente. Quanto mais eu respeitar a vida, e a vida é tudo que está à minha volta, a vida é tudo que está à minha volta, e eu tenho que respeitar, maior a minha mediunidade. Eu não posso chegar aqui e destruir essa mesa. Essa mesa eu não gosto dela. Eu vou destruir. Não, não é assim. Você não gosta dela. Você não quer ela, mas outro vai se servir dela. Então não destrua. Respeite. Uma transformação, uma nova pintura. Respeite, porque há outras possibilidades. Entendi. Eu não gosto desse livro. Esse livro não presta. Vou mandar no lixo.
Não foi escrito? Porque foi escrito, não. Tem uma razão de ser. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Então, eu preciso respeitar. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que mediunidade, para que ela avance e chegue ao Cristo, ela tem que ser respeitadora. Respeitar tudo que está à volta e no mundo. Seja o que for, não importa. Não importa. É você, é o animal, são as coisas, tudo tem que respeitar. Essa é a mediunidade realmente que Cristo espera de cada um de nós. Não é outra. Mas Quaresma, você está falando de matéria, mas é claro, você não a usa. Então respeite-a. Então respeite-a. Porque se você não tivesse a matéria ao teu lado, como é que ia ser? Até porque você está usando uma matéria, que é o teu corpo e a tua ferramenta de trabalho. Mas as outras matérias não são ferramentas de trabalho. Quem disse para você que não? Quem disse que a outra matéria não é uma ferramenta de trabalho? Quem disse para você que esse copo não é uma ferramenta de trabalho? Olha onde eu quero chegar, percebam-me. Quem disse para você que esse copo não é uma ferramenta de trabalho? Sim, porque ele transporta a água, líquido, né? Um líquido que vai saciar. Perfeitamente, mas não é só isso. Mas não é só isso. Bom, no meu entendimento. Não é só isso. Não é só isso. Preste atenção. Esse copo, como ele está formado pelo quê? Átomos. Você conhece esse átomo que está aqui? Porque o cientista pesquisou o átomo e conhece o átomo. Aliás, o átomo já teve tantos desmembramentos que há anos atrás, quando eu comecei a estudar a eletricidade, por exemplo, não conheciam. E hoje já se conhece. Não é verdade? Está aqui. Esse é o átomo que você conhece. Mas esse átomo que você conhece já foi um outro átomo. Sim. Qual é o outro átomo? Primitivo. Luiz, o átomo primitivo, perfeitamente, que nós ainda não conhecemos. Ok? E o átomo primitivo foi criado por quem? Por Deus. Então esse outro átomo que aqui está, Também a ação de Deus. perfeitamente, é o avanço daquele. Aquele é o primitivo. Esse daqui já não é mais o primitivo. Ok? E veja a importância desse átomo primitivo que está neste copo. É que ele é a base, né? Esse átomo primitivo para nós aqui. Não é mais aquele primitivo. Sim. Esse átomo nosso aqui que está nesse copo, é esse mesmo átomo que está formando o teu corpo. Ok? Está formando cada célula do teu corpo. O fiozinho do teu cabelo está cheio desses átomos. Observou o detalhe que temos que respeitar a tudo? Veja a nascente e aonde chegamos. Maravilhosas as obras de Deus, né? Veja que nós ainda não conseguimos nem verificar esse átomo na sua totalidade, na integridade dele. Nós não conhecemos na sua integridade. Não é verdade? A dificuldade que nós temos, muitas vezes, de nos reconhecermos como espíritos que somos. Porque estamos longe ainda de entendermos o espírito. Mas se estudar e colocar o pensamento em ação para ir esmiuçando essas coisas, a gente vai compreendendo as coisas. Vai compreendendo e vai trabalhando a fé. A fé não é crer simplesmente, é ter fé. E ter fé precisa obras. Eu ainda acrescento um pouco mais, né? Trabalhando também. Observa, Graça, observe. Ter fé significa obras. Sim. Eu acredito no Espiritismo, eu tenho fé no Espiritismo. Mas cadê as tuas obras? O que tu tens feito com a doutrina espírita? Faço-me entender. Sim. E mediunidade funciona aí. É. E mediunidade funciona aí. Colocar em prática, né? Por que todo mundo, só a Graça está falando? A Graça está falando pra caramba. Eu estou superando a semana passada que eu não. Ah, você está tentando
recuperar o dia, a vez passada, quinta-feira. Ah, entendi. Não, esse átomo primitivo eu posso dizer que tem o fluido cósmico universal. Oi? O átomo primitivo é o fluido cósmico universal que vai ser utilizado em todo, é a base de toda a criação, de tudo que existe. Esse você ainda não conhece. Quem foi que disse para você que o átomo primitivo é o fluido cósmico universal? É isso que eu quero entender, estou te perguntando. Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Não tem outro aqui que me explicou isso ainda, por enquanto. Que o fluido cósmico são os átomos primitivos, eu não sei. Não sei. A hora que tiver essa notícia, eu irei dizer. Mas por enquanto, eu não sei. Porque o átomo primitivo, não tem nenhum detalhe sobre o átomo primitivo. Simplesmente Luís fala sobre o átomo primitivo no livro dos Espíritos. Mas não diz aonde ele veio, aonde ele está, como é que ele é. É o átomo primitivo. Quer dizer, o átomo que nós temos aqui não é o primitivo. Evidentemente não poderia ser. Até porque o nosso mundo é um mundo muito atrasado. E o átomo que vem para cá é o que vai compor as nossas necessidades. Tudo está aí. Muito bem, vamos em frente. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégios de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objetos da mesma solicitude. O que significa dizer? Considerando a época que estamos vivendo, aqueles que não estiverem dentro dessa solicitude, para onde vão? Não vão seguir adiante no planeta Terra, né? Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. E o que mais? Considerando mediunidade, o que acontece se nós não estivermos dentro desses parâmetros que aí se encontram? Serviria estabelecida aquela lei, ela deveria se constituir, não é privilégio de ninguém, nós já conhecemos as leis, e aí? Nós vamos ser utilizados pelos trevosos, né? Os que não aproveitarem bem Aqui você tem a lei de Deus. Lei de Deus. Aqui, lei de Deus. Certo? Sim. Você não consegue cumprir essa totalidade. Nós não conseguimos cumprir essa totalidade. Nós ainda, pelas nossas fraquezas e inferioridades, não conseguimos cumprir essa totalidade. Mas você está aqui. Dá para ver o tamanho? Não dá para ver o tamanho não, né? Nós estamos aqui. Mas tem uma coisa importante que nos fala a codificação. O esforço que você faz para cumprir o melhor. Isso te valoriza. A aplicação da boa vontade. E esse esforço que você faz atrai os amigos espirituais que vão te ajudar no progresso espiritual também e no conhecimento maior de tudo, no discernimento melhor. Então o esforço que nós promovemos em nós mesmos, cada um em si, para ser melhor no momento seguinte, para compreender melhor as coisas, isso já é valoroso. E isso te ajuda na mediunidade, porque todos temos. E te ajuda na mediunidade de que melhor forma? De que melhor forma? De que melhor forma? De que melhor forma tua ajuda na mediunidade? No meu caso, me ajuda a preservar a minha saúde, não é? Que apesar de Eu falei da mediunidade.
Como te ajuda da melhor forma da mediunidade? Você Você cria uma corrente fluídica com o teu guia espiritual mais forte, mais saudável e mais constante. Sim. E aí, como essa corrente fluídica com o teu guia espiritual é mais forte e mais constante, o que acontece? Acontece. Aquele amiguinho que chega e quer te prejudicar, ele não chega. Ele não chega. Desenrola, né? Você está coberta por outro magnetismo, um magnetismo que ele não consegue É como ultrapassar. aconteceu ontem, eu fui receber meu pagamento, o sistema estava horrível, não funcionava de jeito nenhum. Então eu fiquei ali, Seja breve. mentalizando, graças a Deus desenrolou, deu um pouco de trabalho, mas resolveu. Eu acredito que foi a espiritualidade que ajudou, né? Deu uma melhorada não só para mim, mas para todos que estavam ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Os processos materiais, quem tem que dar solução não é a espiritualidade, não, sou eu e você. Sim, mas quando eu quero entender do sistema, né? Isso aí não tem a ver. E você tem que cavar o buraco, e você cavou o buraco de forma mais ágil e rapidamente, não foi a espiritualidade que ajudou, não, foi você que fez. Mas. O que é material, você que tem que resolver. Sim, mas O que é espiritualizando ali, né? O que a espiritualidade te ajuda é te dar força, compreensão, coragem e discernimento. E ela te ajuda, certo? Mas o processo, quem tem que desenvolver é você. Sim. Eu fiquei com paciência ali esperando Pois o que é. aconteceu. E isso a espiritualidade ajuda, e ajuda bastante. Né, Ingrid? Eu que digo. Paciência. Isso te ajuda. Mas para que a espiritualidade te ajude na paciência, você tem que procurar a paciência. Sim, sim. Fala com Joana de Ângeles. Ela explica isso no Evangelho, Não, eu inclusive. fiquei orando baixinho. Ainda mais que eu descobri que uma das meninas estava lutando para me atender a Rafael. Falei, feminino de Rafael, né? Fiquei organizando. Mas vamos aqui. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, nem sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Mas agora já pode? Algumas coisas. Agora já pode? Nem tudo ainda não. Veio o Consolador prometido. Já trouxe novas coisas, relembrou e trouxe coisas novas. Agora, no futuro, terá que vir novamente um outro advento. Perfeitamente, sempre vamos ter, né? Como aconteceu na Terra, sempre teve mensageiros, não é? Desde que ela foi criada, trazendo, até que veio Jesus. Quer dizer, Jesus veio e trouxe logo a terceira revelação, como quem diz: olha, eu estou chegando, agora está essa revelação aqui. Daqui para adiante, se você não seguir isso, você volta lá para trás. Você volta para aquele outro mundo. Mas é assim que funciona. Porque quantos mensageiros Jesus mandou ao longo do planeta Terra, né? Ao longo da criação do planeta Terra? Em todos os tempos teve sempre mensageiros de Jesus, de acordo com o grau e o nível dos espíritos reencarnados, não é? Chegavam os mensageiros. Chico foi um deles, né? Como hoje nós temos, não é? Hoje nós temos irmãos nossos aí que nos trazem, né, as melhores mensagens.
E nós temos os mensageiros espirituais, que sempre estão nos trazendo notícias. É Joana, é Bezerra, não é? É o Manuel Filomeno de Miranda, enfim, uma porção de espíritos que são mensageiros de Jesus. Chico, que viveu entre nós aqui, né? Foi embora recentemente. Como Chico teve um passado, adaptável àquela época em que estavam vivendo, em que o planeta Terra vivia. Sempre foi assim. Então vejam, presidir esse meio na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Quer dizer, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o tempo, chegam E o Givaldo, as né? coisas Está que aí necessitam. entre nós também, que ele trabalhava muito, né? A terceira revelação não dava para ser trazida na época de Jesus. Não tinha condição. Não haviam espíritos ali capazes de entender. Não é? Ela veio em 1857. Foi se desenvolvendo até a época de hoje. Hoje nós estamos chegando a 2024. É assim que funciona. Tudo é adaptado à época. Não é? Antigamente você morava na caverna, hoje você não mora mais. Hoje você mora numa casa. Naquela época não tinha casa. Como é que é? Tá me zoando. Como é que é? Ela sala de caverna, ela quer conhecer os dinossauros. Vamos em frente, por causa da nossa hora, para não extrapolarmos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Era o que estávamos falando. Veja bem como diz, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias, novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. É o que acontece hoje. Então, o que eu estou dizendo? É justamente fazer a análise do tempo atual, na época que estamos vivendo, né, com conhecimentos que já temos. Ninguém poderia interpretar a doutrina espírita em 1900, porque a ciência também não tinha avançado em 1900. Não era a ciência que temos hoje. Hoje nós temos um avanço bastante acentuado, principalmente com relação ao 1900, da ciência. Então você tem que trazer o que está na doutrina para a época. Então lá está. Olha só. Mas em termos mais ou menos explícitos, nem tudo estava explícito, não é? É como se estivesse nas entrelinhas ali. Agora você tem que tirar. Agora você já tem conhecimento, não é? Você já sabe que pode aquecer a água no fogão a gás. Você não usa mais fogão a lenha. Deu para entender? Então trata de fazer acontecer. A ciência tinha de contribuir poderosamente, está aqui, para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. É isso. Viu? Quer dizer, a doutrina o Cristo trouxe, mas conforme a ciência se desenvolveu, você pode ir buscando o que o Cristo trouxe, o que realmente Ele está mostrando para a época que você está vivendo. Nesse caso aí, Por isso é que nós estamos analisando as parábolas. Nesse caso aí, a ciência atua tanto no conhecimento como também na educação. Em tudo, é geral. É geral. Sem a ciência nada aconteceria. Nem essa casa estaria construída. Sim. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Um detalhe. Já progrediu tudo? Claro que não. E vejam, de forma acelerada, não é?
de uns anos para cá, dos anos 50 para cá, podemos dizer assim, foi uma aceleração na ciência incrível. Não é? Dos anos 90 para cá, mais ainda. Olha o avanço que a gente está tendo. Eu vou mandar fabricar, na inteligência artificial uma outra graça. Eu posso fazer isso na inteligência artificial, no computador. Eu monto você e boto na tua boca coisas que você realmente não diz, mas eu coloco. É o que eles estão fazendo aí, enganando muita gente. Tem que ter cuidado. Quer dizer, o mal ainda predomina, né? Que é uma coisa que veio para nos beneficiar, mas como o mal ainda predomina, então, e agora temos que tomar cuidado com as eleições que vem aí, porque vai ter muita baderna nesse sentido. Mas, como tem algumas, estou tomando algumas providências para que melhor aconteça. Então, a ciência veio para ajudar, alavancar. Mas, como ainda existe o mal, e a gente é preocupada, estão usando a ciência de modo negativo. Sim. Aí eu me lembrei quando você falou da questão da evolução, do desenho, a família Jackson, que a gente achava mas que é isso? Futurista, não sei o quê, nada disso para acontecer, isso é só uma imaginação. Daí, está acontecendo. Com um detalhe, como nós estamos voltados para a mediunidade, observe, era preciso dar tempo à ciência para progredir. E a mediunidade também tem que progredir. E como ela é trabalhada. Por isso falamos que fenomenologia não precisa mais. Já passou isso tudo. Já sabemos tudo. Materializações, não precisa fazer mais nada disso, a gente já conhece. Tem livros aí falando a respeito, a coisa já aconteceu. Acabou esse tempo. E eu me lembro bem. Quando eu era garoto, ia para a casa espírita nos anos 40, não é? A casa espírita tinha um determinado tipo de funcionamento. A Guilhermina deve lembrar disso também. Eu não sei qual é a idade da Guilhermina, mas ela deve lembrar. A idadezinha boa. 82. Então eu estou perto, viu? Estou bem pertinho. Né? Eu estou com 80, vou fazer 81 agora em abril, então estou bem, estou lado a lado contigo. Então a gente sabe disso, né? A casa espírita funcionava e todo mundo recebia tudo na frente de todo mundo. A plateia era ali, falando de caboclo, preto velho, enfim, fazia desenvolvimento mediúnico, tudo ali. Hoje não é mais assim. Há uma outra regra. Mas ainda tem alguns lugares ainda. Tem alguns lugares que não procedem dessa forma. Pois é, mas sempre vai ter poder aqueles atrasados. Você quer ir para a Etiópia, Afeganistão? Sempre tem os lugares que são mais atrasados. Em todos os sentidos, né? Não tem jeito. Tem lugar ainda que come com arroz. Você come com arroz? E veja que Deus é tão gratificante que aquele povo não passa mal, né? Porque tem bactéria na mão, nas unhas, nos dedos. Vamos em frente aqui. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Mas é isso, né? Ainda diz esse sobrenatural. Como sobrenatural? Sobrenatural. O que é sobrenatural? Algo maravilhoso. Hã? Algo que é maravilhoso, espetacular, fora da normalidade. Que é sobrenatural? É tudo natural. Tudo que acontece é natural. Isso é fantástico. É a essas relações que o Cristo faz alusão e em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininterruptas
ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. E a gente ainda observa isso. Mas uma coisa interessante que nós temos observado no culto dos evangélicos, por exemplo. No culto dos evangélicos, eles já falam em afastar espírito, eles falam. Eles têm reunião de desobsessão. Vejam como as coisas avançam. Antigamente não era assim. Não. Quer dizer, eles já começam a ter uma interpretação mais avançada da própria Bíblia. E eles trabalham muito ao pé da letra, mas já começam a ter um entendimento mais avançado. Então a coisa vai acontecendo. Não tem como ser diferente. Até porque dentro de todas as religiões sempre reencarnam espíritos que vão levar um adiantamento. É sempre assim. Como na própria doutrina espírita, nós temos médiuns, né, que são médiuns bem mais avançados, como o Chico, como o próprio Chico, como o Divaldo, né, como o Raul Teixeira, que eu gosto muito do Raul Teixeira. Eles estão aí com nós, né? Graças a Deus. Sempre tem aqueles que vêm trazer o trabalho, que vêm fazer uma obra para ajudar os outros. E nem todas as religiões acontece da mesma maneira. Né? O que é isso? Que trabalho é esse? Desses que chegam numa outra religião para avançar. O que é? O que está sendo trabalhado ali? A mediunidade. É isso. É a mediunidade. Tudo acontece porque Deus. É a mediunidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés e a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. Não tem nem o que comentar. Aí está. Para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. Nós sabemos. Capítulo 17, item 3, homem de bem. Vamos em frente. Estou preocupado com o horário, precisamos terminar esse capítulo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Olha, isso é forte, hein? Isso é forte. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Por isso, nós estamos analisando as parábolas, que ali tem muita coisa nas parábolas, muitas coisas a serem trazidas para esse momento. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que Ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Você vai para a regeneração? Não precisa falar mais. Pelo teu suspiro eu já entendi.
tem gente que ainda duvida da regeneração. Anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. É isso. Ainda não será o reino de Deus, não, na regeneração, mas prepara. Ainda tem muito para chegar lá. Não é? Mas a gente já vai ficando mais perto, a escada diminui. Eu acho que ela já está acontecendo. Mas ela já está acontecendo desde que foste criada. Assim, eu tenho observado, né, muitas coisas que acontecem. Vamos raciocinar as duas juntas. Desde que foste, desde que eras um átomo primitivo, o reino de Deus já estava te amparando e criando um processo para você chegar. Ah, mas eu fui uma ameba. Pois é, a ameba está no caminho. A formiguinha. Desde esse momento, Deus te colocou no caminho do reino de Deus. Não tem o que tirar. Difícil de ver. Desde que fosse uma célula no corpo que o Cristo usou para a sua evolução espiritual. Essa é forte, né? Sim. O pastorino, nós já vimos isso aqui. E o pastorino estudioso, da melhor qualidade do Evangelho, ele sabe disso. Eu gosto muito dos minutos. Fomos células dos corpos que Jesus utilizou para a sua evolução. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Entendeu? Por que nós falamos que todas as leis que estão ali são permitidas por Deus? Entendeu? Entendeu? Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Estamos todos mergulhados na mente de Deus. Tudo está mergulhado na mente de Deus. Então, tudo é permissível por Ele. Aconteceu? É porque Deus permitiu. As leis estão aí, é errada, mas Deus permitiu, porque você precisa, eu preciso, todos precisamos dessas leis. Ele transforma, mas não destrói. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Então não tem como fugir. Não tem como fugir. Certo? Vamos em frente aqui. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. A ciência e a religião caminham juntas e acabou. E é por isso que nós sabemos que quanto mais a ciência avança, a doutrina espírita avança também. E é por isso que nós temos que falar tanto em atualidade. E é por isso que vocês me ouvem tanto falar em atualização da doutrina. Está aí. E a educação também vai crescendo. Não tem como fugir disso. Eu já vi isso no passado. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria,
essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Não é novidade para nenhum de nós isto, não é novidade, não é? Então, aí está mais uma vez, eu falo de mediunidade. Quer dizer, temos que avançar. Não tem como. A ciência não avançou, a religião avançou também. Então, mediunidade não pode ser mais trabalhada como eu via sendo trabalhada quando eu era criança, quando eu era adolescente. Como eu comecei a trabalhar, inclusive, já falei isso aqui, 1957, você já era nascido em 1957? Não? Eu já. Nasci em 49. Eu já. Você já era aí? Não? Nem meu avô. Você era pequenininho. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão, e a razão nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas isso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás. Fala-se tanto, e aqui está na fé, e o materialismo foi vencido. Espírita, que é espírita, não entra mais na ilusão da matéria. E isso é importante demais para a mediunidade. O prazer material prejudica a mediunidade. A ilusão da matéria prejudica a mediunidade. Se ela tem que ser desse tamanho, ela fica assim. Atrapalha. Se tem que receber um guia espiritual com nível desse tamanho, não vai receber só desse tamanho. E muitas vezes nem desse tamanho, é desse tamanho, no sentido negativo, inferior. Aí é que é o problema, né, menina? Aí é que é problemático. E a pessoa muitas vezes nem percebe, né, que está sendo dirigida por esse povo. Aí é um problema seríssimo, né? Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral. E neste momento se opera e trabalha os espíritos, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos. Chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações das relações sociais, as quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam na lei do progresso, que é uma lei de Deus. Marcar uma nova era, por isso que a gente faz encontros da nova era.
Eu não sei porquê, mas foi assim que aconteceu na nova era. Mas é. E a gente tem que viver esse momento. Não podemos ficar vivendo o momento anterior. Ah, mas era assim. Aquelas pessoas que são conservadoras, né? Tradicionalistas. Não. Ferreira. Eu tenho muito medo quando fala que é conservador. Peraí. Que é conservador? Vai lá no cemitério e conserva lá os túmulos. Então está aí. Ó. As consequências dessa revolução são fáceis de prever, devem produzir inevitáveis modificações das relações sociais. Todas as relações sociais, todas, sejam elas quais forem, não importa. As quais ninguém terá força de seu corpo. Ninguém terá força de seu corpo. Porque você não consegue travar o progresso. Ninguém trava o progresso. Não tem como impedir o progresso. Ou você se adequada ao progresso, ou então vai para o Kiron. O mundo que o Kiron, que o Chico falou, o chupão. Não tem problema. Lá é bem grande. É bem maior do que a Terra. Bem maior do que a Terra. É muito volumoso. Não sei. Eu já li o tamanho, mas agora não me recordo. Tem espaço bastante para fazer a besteira que quiser. Instruções dos Espíritos. Vamos ver se a gente termina. Isso aqui já estamos chegando no final. A nova era. A nova era. Se não der para terminar hoje, não tem problema. A gente termina depois de 5 minutos. Também o que falta aqui é pouco. Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, porque passou esse povo, destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não o teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual o farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. Perceberam? Perceberam? Porém, restringiram o sentido, porque praticado em toda a sua pureza, não o teriam compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante. E cada vez mais brilhante. Embora determinadas coisas ali a gente tem que adaptar ao mundo que hoje vivemos. Não é? É assim que funciona. Quanto mais se estuda a doutrina, mais brilhante se torna, né? A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, você falou primitivo, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo e não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável no ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Por isso necessitava todos aqueles comandos de Moisés, não é? E aqueles atos para manter a disciplina. Olho por olho, dente por dente. Ah, você cortou o dedo dele, agora eu vou cortar o teu. Era preciso, como ser selvagem. Era-lhes necessária uma representação, uma semimaterial, tal como então oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito.
Observe o detalhe. O sacrifício, pois, lhes falava aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. E os sentidos são promovidos por Deus. É uma matéria, né? Muito legal. Assim. Então, eles estavam no meio do caminho. Não tem como. Uma coisa liga a outra. Sai fora do corpo. Sai fora do corpo. O que acontece? O que acontece? O corpo apodrece. Pois é. Não funciona, né? Não. Perde os sentidos, não perde? Sim. Pois é. Então não tem jeito, né? É tudo com o espírito. E essa personalidade vai junto. É isso. Não vai dar para terminar, mas a gente vai terminar aí faltando um pouquinho. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime. A moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Espíritos superiores aos que habitam. Já estão reencarnando por aí. Já estão reencarnando. Nós vamos ver isso na parábola que nós vamos trazer, a parábola da geração de hoje. Nós vamos ver isso. Eles já estão por aí, faz tempo que eles estão chegando. Né? Já estão em todo o planeta, não é só no Brasil, não, em todo lugar, em todos os cantos. Eles estão chegando. Agora, evidentemente, né, são espíritos que têm pais escolhidos pela própria espiritualidade. Aqueles que têm que trabalhar mesmo lá em cima, os pais são escolhidos pela própria espiritualidade. Isso já nos foi revelado, inclusive pela própria Joana. Os pais não é qualquer pai. Não, vamos botar a mãe como mãe a Valéria. Não, Dona Valéria não. A Valéria não. É escolhida a mãe e o pai para a reencarnação desse espírito. Como foi escolhido o pai e a mãe para a reencarnação de Emanuel? Sim. Agora já está rolando um vídeo do YouTube e já descobriram quem é Emanuel. Que está com aquele Geraldo, né? Eu passo batido nisso aí, eu nem abro, eu passo batido. Mas ele está com o Geraldo, né? Ele está com o Geraldo. Mas eu não acredito não, sinceramente. É o Pedro. Quando ele passou na tela, O nome dele é Pedro. Geraldo é aquele que, né? Geraldinho, lembra? Geraldo. Eu não me interesso por esses fatos, porque não vai me adiantar em nada, não é por aí o caminho. Não. Até porque ele teve a Eu nem vi, eu só vi lá o vídeo, não sei o que. Não vi não, porque Eu vi. o meu celular, eu mudei de operador, estava horrível a tinta. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. E o tempo nós já estamos vivendo, porque se vivemos o 18º capítulo da Gênesis, os tempos são chegados, então esses tempos já estão aí. Nós estamos vivenciando esses tempos. Vou terminar isso aqui. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura
e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um Espírito israelita, aí está. No nosso próximo encontro, nós daremos continuidade. Estamos no 20º slide, temos 6 slides à frente. Nós, como chegamos à nossa hora, nós vamos parar por aqui. Nós vamos verificar esses últimos slides e entraremos no segundo encontro sobre mediunidade. Eu já vi até esse espírito na revista do Espírito. É interessante a postura dele. Eu observando, se você tirar as consoantes de Deus e de Jesus, fica eu. Se a gente tira as consoantes do nome de Deus e Jesus, fica eu. Eu acho isso interessante. É como se fosse uma parte. É verdade, sim. Tirar as consoantes, está certo. Eu. É de Deus. Então prova que Jesus é Deus, mas Deus que estava consonante. Deus Filho, como os católicos falam. Sim, mas aí Mas ele é chamado somos de eu. Filho. Nós somos É parte. chamado. Eu. Tá certo. Deixa eu beber uma aguinha. Então o Espírito. E o Espírito de verdade é considerado o Deus Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. Vocês viram, em suma, verificaram a importância desse capítulo no que diz respeito à mediunidade? Sim, sim. É de uma importância incrível. Foi muito forte. Uma importância incrível, principalmente porque fala nas leis e também a lei de Deus. Sim. Né? Então, há de se considerar as leis, regra geral. É importante demais. Com isso, vem a função respeito. Tolerância. Está tudo incluso, porque você vai respeitar a lei, você tem que ter tolerância, respeito, compreensão, o porquê a lei existe. Nós sabemos o porquê que a lei existe. Né? O espírita tem o dever de saber o porquê a lei existe. Estava aí. Sim, para nos educar, nos dar disciplina. Disciplina, perfeitamente. Né? É por isso que muitos de nós ainda dizem, isso aí está tudo errado. Por que está tudo errado? Mas é para você entrar no caminho da disciplina. Somos nós. Da disciplina. Então, a importância desse capítulo que diz respeito à mediunidade é de suma importância, né? Por trazer todos esses detalhes que nós vimos aí. Inclusive, pelo avanço que ela mesmo, que está incluso no seu contexto, né? O avanço que ela mostra que está tendo no mundo, nas civilizações, em todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento. Jesus, como é bom estar contigo. Querido amigo, só temos a te agradecer pela oportunidade que estamos tendo. Revendo ensinamentos que deixaste, procurando aprender um pouco mais, para torná-los concretos no nosso caminhar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado também por esses amigos espirituais que chegam, nos cercam, nos abraçam, nos amparam. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a vocês também, queridos irmãos, por toda essa ajuda que nos tem sido oferecida, doada. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.